Oi, eu sou Wesley, sejam bem-vindos novamente ao Demeter Studio. E hoje, galera, a gente tá aqui fazendo o desenho de mais um orc, mas dessa vez aí não é uma invenção minha, é um orc conhecido e eu acredito que seja muito conhecido por vocês, né? O Azog de O Hobbit. Mais um personagem aí, né? Eu já tinha feito o Smaug e agora eu decidi fazer o Azog, que, cara, é um dos meus personagens favoritos, assim, considerando qualquer filme, qualquer série, eu tenho esse personagem no meu coração, porque o designer dele, assim, cara, eu achei uma coisa sensacional, sabe? A forma como os criadores, né, do filme decidiram fazer esse orc, ele é muito original e muito diferente de tudo aquilo que a gente já tinha visto antes. E a princípio, né, essa ilustração do Azog aqui, eu tava fazendo só para treinar mesmo mais alguns conceitos e algumas coisinhas que eu andei aprendendo, né, com alguns vídeos e tal. Eu tava tentando colocar em prática algumas coisas, então ele tava sendo para estudo. Eu fiz o esboço ali bem rápido, né, uns 10 minutos ou menos até eu fiz o esboço e não me preocupei em deixar ele muito parecido com o original. Mas conforme eu fui fazendo a ilustração, eu estava gostando cada vez mais do resultado. Então vocês vão poder perceber que eu modifiquei várias coisas ao longo da speed art, tanto ali na parte de coloração quanto na parte do formato mesmo do rosto, né? Porque aqui no início eu deixei ele com o queixo bem largo para ficar como se fosse meio que uma caricatura mesmo, algo bem personalizado, puxando pro meu estilo. Mas depois eu fui mudando e eu fui diminuindo o queixo, fui puxando um pouquinho mais para cá, um pouquinho mais para lá, com aquela ferramenta dissolver, né? Ou liquif, se você usa o Photoshop em inglês, que é como se fosse uma espécie de modelador digital, né? Como a gente trabalhar ali modelando mesmo aquelas massas lá, oil clays, né, que eles falam, onde a gente aplica a massa e coloca a massa, ali com a ferramenta dissolver a gente consegue puxar, empurrar, dar zoom e aumentar a parte da nossa pintura, e eu fiz isso para modificar também o rosto do Azog. E se tratando aqui, pessoal, do processo de pintura que eu utilizei, eu tentei fazer esse desenho sem usar as linhas, que é algo que eu quero treinar mais e me aperfeiçoar mesmo nisso. E eu usei um processo diferente do que aquele de criar os volumes com cores em tom de bege. Aqui eu já escolhi logo uma cor base para o personagem. E eu tentei imaginar essa cor base como se o personagem não tivesse recebendo influência de nenhum ponto de luz. Então a cor de base dele ela não seria nem tão clara e nem tão escura, porque como não há luz, não há sombra. E após aplicar, né, a cor de base, eu peguei ali um brush bem soft e fui determinando alguns pontos de luz e de sombra no personagem, assim, bem soltos. E é algo que eu gostei muito da maneira como eu fiz e que eu pretendo fazer isso das próximas vezes também, que é o que? A gente trabalhar na imagem com o zoom ali em 100%, e aplicando ali os tons de luz, né, e de sombra, sem se preocupar com detalhes, bem por cima mesmo, bem jogado, só para determinar em qual parte que vai estar sendo iluminada e qual parte vai estar recebendo a sombra, né? E depois de aplicar esses pontos de luz e determinar onde que seria a parte iluminada do personagem, eu dei um blur ali nele, né? Eu usei ali o brush de borrar para mesclar um pouco as cores aonde eu acho que seria necessário. E depois eu comecei a aplicar alguns detalhes ali na parte do olho e do nariz, dar formato mesmo para o rosto e definir os volumes, né? Eu criei aquelas ruguinhas ali embaixo dos olhos dele com o brush de borrar. Depois eu comecei a fazer a boca. Criei ali umas espécies de rachadura na boca dele, porque o Azog, ele é um orc, né? Então ele tem a pele toda meio rachada. E os dentes ali, eu tentei criar os dentes com um tom de cinza bem escuro ali, puxando um pouco para amarelo, mas bem escuro. E depois eu joguei um pouquinho de cor, mas também sem me preocupar muito com detalhes. E isso é algo até que eu tava
falando ali com um inscrito aqui do canal, né, que comentou em um dos vídeos sobre os estudos que eu tô fazendo de pintura, onde eu tento fazer as coisas bem jogadas e sem detalhar. Eu tento fazer em um tempo ali de 2 horas, e eu expliquei para ele, né, que as 2 horas ali era realmente para que eu conseguisse me cobrar, desapegar de fazer detalhes no personagem quando não é necessário. Eu sentia que eu estava perdendo muito tempo nas ilustrações fazendo detalhes, e a parte mais importante da ilustração, que é você fazer uma iluminação consistente no personagem, isso eu estava deixando a desejar. Então, não importa o quanto detalhe você aplique na sua arte, né, na sua pintura, se o básico você não souber fazer direito. E o intuito, né, dos estudos de pintura é me ajudar a resolver esse problema, a desapegar de fazer detalhe quando não é a hora ainda de renderizar a imagem. E isso é algo que o Mike Azevedo ele fala também nos vídeos dele, né, sobre composição de imagem, que é o quê? Você determinar o foco da sua ilustração, né? Ou seja, determinar aquilo que é de maior importância, de maior relevância, aquilo que você pretende que as pessoas que forem ver a sua arte prestem mais atenção. E é nesse ponto que você tem que focar a aplicação de detalhes, né, em renderizar a imagem. E aquilo que for menos relevante você pode deixar meio jogado, sim, porque é exatamente esse efeito que vai causar nas pessoas com que elas prestem atenção naquilo que está mais bonito, digamos assim. Uma frase, né, que o Mike falou numa live que eu guardei comigo é: se tudo é detalhe, então nada é detalhe. Porque se toda a ilustração ela tiver renderizada, né, assim, toda cheia de detalhes, então ela não vai ter um foco principal onde as pessoas vão buscar atenção. Mas voltando, né, a explicar um pouquinho aqui sobre o processo de criação desse desenho, eu comecei agora a fazer as rugas do Azog, e foi uma coisa que eu estava pensando como que eu poderia fazer para deixar uma aparência legal. Então eu testei algumas coisas ali nas primeiras rugas perto da boca, e depois eu defini. Eu escolhi uma cor de base também para fazer aquelas rachaduras, aqueles cortes, né, no rosto dele, uma cor que lembrasse mesmo aquele tom de pele, de carne mesmo, né, de pele ali meio rosado, e eu peguei uma cor bem clara. E depois que eu defini em todos os pontos, eu peguei, utilizando a mesma matiz, eu peguei uma cor um pouco mais escura e fiz meio que no núcleo ali da rachadura, passando uma cor mais escura. Depois eu transformei a camada que estava em modo normal para multiply. Isso fez com que as rachaduras ali no rosto dele, as cicatrizes, elas respeitassem os volumes que eu já tinha criado antes. Então ali no pescoço vocês podem ver que estava bem escuro, o corte ele praticamente sumiu, né? E funcionou muito bem. E por último, eu apliquei uma cor bem escura no centro das cicatrizes, que eu queria deixar com uma aparência realmente de uma cavidade maior e mais grande, sabe? Então eu joguei um tom de preto ali, porque o que seria aquelas cicatrizes? Elas nada mais são do que uma cavidade, ou seja, a luz ela tem dificuldade de entrar lá, e quanto mais fundo for essa cavidade, mais preto tem que ser a cor. E foi isso que eu pensei e apliquei em algumas das cicatrizes também. Aqui no final, né, eu utilizei ali a tecla de atalho Ctrl+U do Photoshop e mudei, eu acho, pela terceira vez a cor do Azog, né? Lá no início eu tinha feito ele com uma cor meio amarelada, depois eu joguei eu diminui bastante a saturação, ficou meio que um cinza ali, um branco, e depois eu deixei meio que rosa, né, um pouco rosada a pele dele, que olhando algumas referências, essa seria a cor original mesmo. No filme a gente quase não vê, porque como ele é o orc pálido, né, o branco, ele recebe muita influência da luz, e ele normalmente está em ambientes abertos, então o céu, ele muitas vezes está influenciando no tom de pele do Azog, e a gente enxerga ele com um tom de pele azulado. Aqui no finalzinho eu meio que dividi a imagem em duas partes, né? O lado direito ficou ali a parte onde ele está sendo iluminada pelo céu, e o lado esquerdo como se tivesse fogo na frente dele e estivesse iluminando o rosto dele de vermelho.
E aqui está o nosso Azog, né? O Orc Pálido, ou Azog o Profano. Eu adorei fazer essa ilustração, né? Eu não posso dizer que encarei fazer esse desenho como um trabalho, né? E sim como um hobby mesmo, porque foi muito legal desenhar esse personagem. E eu quero muito fazer um desenho dele de corpo inteiro mais pra frente, quando eu tiver um pouco mais de experiência aí com pintura digital, tentar fazer ele aí o mais realista possível e fazer um quadro dele para colocar na minha casa, porque eu tinha desenhado já esse personagem há muitos anos atrás e eu tinha feito um quadro, então aí vai servir como comparação para mim. Se vocês quiserem ver, né, o desenho antigo da Zog que eu fiz no papel, eu vou estar postando lá no Instagram, é só me seguir lá e dar uma olhadinha, beleza? E agora sim, se você gostou desse vídeo, não se esquece, né? Deixa o seu like aqui. E se você não gostou do vídeo, também pode deixar o dislike, não tem problema. A única coisa que você não pode fazer é não se manifestar, porque são com os likes e com os dislikes que eu consigo ver se tem alguma coisa que eu posso melhorar no vídeo. Se você comentar, vai ficar muito mais fácil para mim identificar essas coisas também. E se você é novo aqui no canal e gostou desse conteúdo, se inscreve porque tem muita coisa bacana vindo pela frente. E é isso aí, fiquem com Deus, até o próximo vídeo e um abração, gente!